Epilepsia e o novo coronavírus. Esse é o assunto da entrevista de hoje. Será que quem tem epilepsia tem um risco aumentado para a doença? Vamos ao vídeo. Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Hoje o meu convidado é o neurologista Lécio Figueira. Ele é médico do Hospital das Clínicas de São Paulo, especialista do grupo de epilepsia e emergências neurológicas. Mas antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal e ajude no meu trabalho de divulgação de informações sobre saúde. E agora sim, em meio a tantas dúvidas nessa pandemia do novo coronavírus, eu gostaria de perguntar, Dr. Lécio, quem tem epilepsia está no grupo de risco? Pessoas com epilepsia não têm um risco maior do que os demais em contrair ou desenvolver formas graves que o coronavírus. Muito menos pelo fato de tomar os remédios antiepiléticos, anticonvulsivantes, que são habitualmente prescritos pelos médicos. Isso não aumenta o seu risco. Todos devemos nos proteger. Da mesma forma, devemos seguir as orientações que têm sido amplamente divulgadas. Mas, se você tem epilepsia e tem outros problemas, como uma deficiência física, uma dificuldade para engolir, acamado, cadeirante, nesses casos, pode existir um risco aumentado, mas principalmente pelos outros problemas, pelas outras deficiências que estão associadas, não pela epilepsia isoladamente. Tem algum medicamento para a epilepsia que reduza a imunidade? Em relação aos remédios que são usados para o tratamento da epilepsia, eles não reduzem sua imunidade. Eles devem ser continuados. Muito pelo contrário, se você parar eles de forma abrupta ou reduzir a dose, você pode piorar as crises. E aí sim precisar ir a um hospital e a um pronto-socorro. É a situação que ninguém quer. É tudo que não é recomendado nesse momento. Em situações muito raras, principalmente na infância, algumas crianças precisam receber corticoides ou o ACTH como tratamento para as crises epiléticas. Nesse contexto, isso pode reduzir um pouco a imunidade. E muitas vezes, quando você pesa o risco versus o benefício, continua sendo necessário e a maior parte desses tratamentos é mantido. Nesses casos mais específicos, a pessoa deve procurar um médico? O serviço de saúde está preparado para atender essas pessoas? O serviço tem se programado para atender os pacientes mais graves. É importantíssimo ter acesso ao médico para conseguir as receitas. A maior parte desses remédios, eles são de receita controlada, receita retida. Então, assim, procurem os hospitais, procurem os médicos, entendeu? Se você é um paciente que está no grupo de risco, que tem sido anunciado, você tem mais idade, acima de 60, 65 anos, você toma imunossupressores, você tem essas outras doenças crônicas, pulmonares, cardíacas. Se você não puder ir, peça para um familiar ir ao hospital ou ir até o médico que você faz o acompanhamento, explica a condição. Todo mundo está ciente da situação e tem tentado ajudar. Alguns hospitais têm remarcado as consultas e têm dado receita e atendido só os casos graves, outros têm mantido o atendimento. Isso varia a política de caso a caso, mas é fundamental que se vá atrás e que entenda qual que é a dinâmica e não fique sem receita médica. Dr. Lécio, se for um adulto, existe alguma indicação para afastamento do trabalho? O fato de ter epilepsia no contexto da pandemia de forma isolada não seria uma indicação para afastamento em relação ao trabalho, a não ser que você tenha os outros fatores de risco ou tenha os outros problemas. De novo, a epilepsia não é uma doença que deprime o sistema imunológico, que afeta a imunidade e colocaria de forma isolada os pacientes em risco. E até pelo contrário, assim, até o momento que a gente tem visto de relatos, não só no Brasil como no mundo afora, a gente não tem percebido que as doenças neurológicas, a não ser essas muito debilitantes, são um fator isolado de um risco tão aumentado assim. Aparentemente, idade continua sendo um dos fatores mais relevantes. Quando você tem idade associada a doenças neurológicas, doenças crônicas, aí o risco é um pouco maior. Nas crises, muitas pessoas precisam ir para o hospital, mas elas estão com medo de pegar a Covid-19. Qual que é a orientação nesses casos? Tem sido amplamente colocado para que não seja utilizado o pronto-socorro de forma desnecessária. Não vá para o hospital por bobeira, se você tiver febre ou tosse, for leve, não vá ao hospital. Ok, essa é a mensagem que todas as autoridades têm transmitido, mas um ponto é fundamental: se você tem algum problema sério, uma emergência, você deve continuar indo ao hospital. Não dá para começar a ter crise, tem uma crise, tem outra, e não para de ter crise e ficar em casa deixando essa pessoa.
A gente chama isso de estado de mal epilético, quando a pessoa tem uma crise contínua por mais de 5 minutos, ou ela começa a ter crises uma atrás da outra e não acorda, ou você tem um sintoma de um AVC, de um infarto. As pessoas têm tido muita complicação, a gente tem percebido um problema em relação a isso. A orientação é não vá para o pronto-socorro se não for algo sério, mas as coisas sérias continuam sendo necessárias. Não deixem de buscar atendimento médico. E em relação às consultas, doutor? Porque muitas mães estão até faltando nos retornos. Não pode ficar em casa sem receita médica e sem tratamento. Não pode começar a economizar remédio, diminuir a dose pela metade, isso é arriscado. Vá atrás, se você não pode, se você pertence àqueles grupos de risco que a gente comentou, peça para algum familiar mais jovem que vá até o médico, ele vai explicar, leva um documento. Todo mundo tem sido sensível nesse momento para ajudar a entender e acomodar todas essas situações. Inclusive, muitas modificações foram feitas até na legislação, no sentido de permitir que possa fazer consulta por telemedicina. O paciente não precisa sair de casa e pode ter uma consulta com o médico. Isso no sistema privado já está sendo muito empregado. No SUS, eu acho que ainda está numa fase de tentar botar isso em prática, até onde eu saiba não está sendo utilizado ainda. Receitas eletrônicas, hoje é possível fazer uma assinatura eletrônica na receita e enviar a receita para o paciente. Válido, funciona. Então, várias coisas foram feitas e foram propostas para essa situação de emergência, para que as pessoas possam respeitar o isolamento, mas continuem tendo um atendimento adequado. Uma dica importante é: tenha medicamento suficiente para pelo menos 2 a 4 semanas. Não deixe que você fique com um remédio muito na conta para ir atrás do médico. Você pode ter dificuldade, até por todas essas remarcações que estão acontecendo. Então não deixe o remédio acabar para ir atrás. Doutor, mesmo que a pessoa não esteja no grupo de risco, os cuidados devem ser os mesmos? Ou seja, por exemplo, se sair de casa tem que usar máscara? Se a epilepsia, por si só, quem tem epilepsia não tem um risco maior, por outro lado, os cuidados são necessários. E são os mesmos que têm sido amplamente orientados. Que fique em casa o máximo possível, só saia se for uma coisa necessária. Se for sair, que use máscara, é a recomendação atual. Atenção à higiene das mãos, lavando as mãos frequentes, usando o álcool gel. Que pessoas que quando voltam para casa, que façam todo aquele ritual de deixar a roupa numa área separada na entrada, já vão direto tomar banho. Quando comprar coisas ou trouxer coisas de fora, que faça a higienização de todos esses produtos, para que você não traga o vírus para dentro de casa, porque a gente sabe que provavelmente esse vírus sobrevive em algumas superfícies por um tempo prolongado, que pode ser até de 2, 3 dias. Então, essas recomendações estão sendo amplamente divulgadas, valem para os pacientes com epilepsia, eles devem seguir. E com o fim da quarentena, doutor, quais são as recomendações para quem tem epilepsia? Provavelmente nos próximos dias ou semanas a gente deve ter um abrandamento gradual da quarentena que tem sido proposta e a vida vai ser gradualmente retomada, provavelmente um novo normal. Acho que o grande ponto para as pessoas que têm epilepsia é que se você só tem epilepsia e não tem outros problemas a mais, você vai ter que retomar a vida com todos esses cuidados, todas as orientações vão ser propostas. Para pessoas que têm outras alterações associadas, ou para quem cuida de uma pessoa dessas que tem uma deficiência, que é cadeirante, que é acamado, tem dificuldade de deglutição, esse cuidado vai ter que ser mais redobrado. O isolamento talvez seja interessante de ser mantido para essas pessoas por um tempo maior. São coisas que a gente vai ter que sentir ao longo dessa pandemia e ver como é que vai ser a evolução. Obrigada, doutor. Eu gostaria, por fim, de agradecer a Ione e o canal Conversando sobre Saúde por esse convite para falar sobre vocês hoje. Eu fico à disposição para esclarecer dúvidas. Vão aparecer meus contatos aí na sequência. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço ao neurologista Lécio Figueira, muito obrigada pela participação, doutor. Se você quiser acompanhar o trabalho dele nas redes sociais, o site é leciofigueira.com.br, o Instagram @lecio.figueira e o e-mail dr.leciofigueira@gmail.com. Se você gostou, compartilhe o nosso vídeo para ajudar outras pessoas, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.